Nesse vídeo você vai descobrir como fazer o seu dinheiro render muito mais para alcançar a sua liberdade financeira. Fique atento a essas dicas que irei apresentar ao longo desse vídeo, pois elas podem e vão transformar a sua vida para sempre. Se você é um poupador, gosta de economizar e tem o hábito de guardar dinheiro pensando no futuro, eu tenho um alerta que vai deixar você de queixo caído. Abandone agora as contas digitais tradicionais. É isso mesmo. Descubra como investir de uma maneira mais eficiente e lucrativa. Se você não sabe como, não tem problema. Eu vou te mostrar nesse vídeo que isso pode ser a chave que falta para você construir um patrimônio sólido e alcançar a sua liberdade financeira o quanto antes. Você já parou para pensar que guardar o seu dinheiro numa conta digital, rendendo ali 100% do CDI durante muitos anos, com o intuito de construir um patrimônio, pode impedir de você alcançar a sua liberdade financeira em bem menos tempo? Além disso, concentrar o seu dinheiro nesse tipo de investimento pode fazer com que você perca dinheiro devido à inflação. É isso mesmo, mas calma, eu não quero te assustar. Agora visualiza a possibilidade de investir em outros ativos, em outros investimentos, como por exemplo, ações, fundos imobiliários e ver o seu patrimônio crescer significativamente ao longo dos anos, ano após ano. Foi exatamente o que aconteceu comigo e hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência como investidor e revelar como você pode também tomar a decisão certa sobre onde investir e isso pode mudar tudo no seu projeto de liberdade financeira. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Daniel Carraleto do canal Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Mas antes de seguirmos com esse vídeo, já clica no botão inscrever-se, esse botão vermelhinho aqui embaixo e ativa esse sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E como eu falo todo vídeo, nada do que eu disser nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra. Então se eu citar alguns tipos de investimento, modalidades, ativos, instituições bancárias, nada é uma recomendação, é de um conteúdo meramente didático para facilitar a sua compreensão do conteúdo. Ao iniciar a minha jornada como investidor, eu logo percebi que as aplicações em renda fixa, como a tradicional conta do Nubank, não eram suficientes para construir um patrimônio sólido dentro de um tempo que eu considerava razoável. Então eu decidi diversificar os meus investimentos e escolher também fundos imobiliários e ações. Foi então que uma mágica aconteceu. Eu conheci o mundo dos investimentos em 2008 e desde então eu venho explorando as oportunidades do mercado financeiro e sempre me atualizando, buscando conhecimento sobre os diversos tipos de investimento. Na época, quando eu comecei, eu tinha ali cerca de R$200 por mês para investir. Esse montante eu investi com consistência em renda fixa, na época num CDB do Banco Real, que nem existe mais, veio a ser comprado depois pelo Banco Santander. Então ao longo dos anos o meu salário foi aumentando e esses R$200 que eu tinha aumentaram também e eu consegui fazer também investimentos em renda variável. No caso, eu investi muito em fundos imobiliários e ações, como eu já disse. O resultado dessa experiência me surpreendeu de uma forma espetacular, galera. Eu, em poucos anos, acumulei um patrimônio que já rendia o suficiente para pagar algumas das minhas contas. É isso mesmo. A renda dos meus investimentos já seria suficiente para bancar parte do meu custo de vida. E sabe o que é mais surpreendente? O crescimento mais relevante veio dos meus investimentos em renda variável e, mais precisamente, de fundos imobiliários e ações. Então, se você é um investidor iniciante hoje, ainda podem surgir dúvidas entre investir na renda variável e renda fixa, mas fique tranquilo que eu vou te explicar de uma forma simples. A renda fixa é uma modalidade de investimento para investidores que procuram mais segurança, ou seja, que tem um perfil um pouco mais conservador, mas também tem ali bons retornos. Esse tipo de investimento é feito diretamente em títulos públicos e privados, através da renda fixa. Por exemplo, quando você compra um título, você está emprestando dinheiro ao emissor daquele papel, daquele título. Pode ser um banco, pode ser uma empresa, ou mesmo pode ser o governo. Neste caso, quando você faz uma aquisição de um título público, como é o caso do Tesouro Selic, você está, na verdade, emprestando seu dinheiro para o governo. Em troca disso, você recebe uma remuneração após um determinado prazo, que é justamente os juros, correção monetária, e pode receber também parcelas chamadas amortizações, que nada mais são do que rendimentos dos seus investimentos. Inclusive, hoje, a partir do celular, você já consegue, através das corretoras, investir diretamente em títulos públicos, CDBs, LCIs, CRIs, CRAs, LCAs, debêntures, que são tipos de renda fixa. Os títulos públicos de renda fixa hoje são Tesouro Pré-fixado e Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. A diferença entre renda fixa e renda variável vai ficar mais clara para você agora. A renda variável, como o nome já indica, não prevê os rendimentos que você vai ter no momento da aplicação, exatamente por ser variável. Você não consegue saber quanto os seus investimentos renderão de forma precisa, nem quanto você vai receber no futuro. Além disso, você ainda pode perder dinheiro a depender das oscilações do mercado e da
da performance dos ativos que você tiver em carteira. Isso acontece porque esses produtos são atrelados a ativos que apresentam muitas oscilações e que são precificados de acordo com a lei da oferta e da demanda. Pensa, por exemplo, numa ação. O preço varia de acordo com o interesse dos investidores naquele ativo. Quando há mais gente vendendo o ativo, o preço cai. Quando há mais gente comprando o ativo, o preço sobe. Simples assim. O problema é que esse humor dos investidores para cada ação e fundo imobiliário é influenciado por milhares de fatores, como por exemplo o cenário político, o cenário internacional, a situação econômica, inflação, taxa de juros, câmbio, tudo isso influencia no mercado financeiro. Ou seja, quanto maiores os riscos o investidor se expõe, maior também tende a ser o potencial de retorno no longo prazo, desde que ele esteja escolhendo bons ativos. Bom, esse foi um breve resumo do que é renda fixa e variável, mas se você quiser saber mais a fundo sobre esses tipos de investimento e quais são os melhores ativos, escreve aqui para mim nos comentários "eu quero", que eu vou fazer um vídeo falando para vocês um pouco mais sobre isso. Mas voltando agora ao relato da minha experiência pessoal. Quando eu fiz essa experiência observando os rendimentos dos valores que aportei nas duas modalidades de investimento, notei uma diferença considerável entre a rentabilidade dos meus investimentos em renda variável para os investimentos de renda fixa. Porém, sempre haverá um risco maior nesse tipo de investimento. E no caso dos ativos de renda variável, o risco é maior, contudo, os retornos também tendem a ser maiores. É sempre importante reforçar a importância de você diversificar os seus investimentos e procurar os melhores ativos para poder investir. Essa diferença me inspirou a acreditar no potencial dos investimentos de renda variável e cada vez mais investir nesse tipo de investimento. Por isso, hoje, grande parte do meu dinheiro está investido em renda variável, sabendo que a rentabilidade a longo prazo nessa modalidade é consideravelmente maior do que na renda fixa. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, diante do que eu mencionei e aquilo que eu ainda vou falar sobre renda fixa e renda variável. Nesse vídeo, eu não tenho intenção de dizer que renda variável é melhor ou pior do que renda fixa. E também não quero te incentivar a fazer a mesma coisa que eu fiz. Essa exposição que eu tenho hoje na minha carteira é uma experiência pessoal e o que eu falo aqui é meramente educativo para você vislumbrar as possibilidades e estratégias que você pode usar no mundo de investimentos e que podem ser colocadas em prática, objetivando aí a sua liberdade financeira. No entanto, é crucial vocês entenderem que a rentabilidade da renda variável costuma ser muito maior no longo prazo e é essa perspectiva que a gente precisa pensar com responsabilidade e conhecimento. Então, de maneira nenhuma, deixe todo o seu dinheiro investido em renda variável. Não é isso que eu estou falando. Não seja ganancioso, porque se você fazendo isso, você pode até ganhar bastante, mas também você corre muito mais risco de perder dinheiro de verdade. O mais importante, eu quero ressaltar isso, é você ter uma diversificação na sua carteira de investimentos. Eu vou te mostrar alguns dados que eu pesquisei para que você entenda melhor essa diferença. E se você também quiser pesquisar esses dados que eu vou mostrar agora, é só ir no Google e escrever quanto rendeu a renda fixa no ano X ou quanto rendeu a renda variável no ano Y. Veja que, de acordo com o site Investidor 10, em dezembro de 2019 a rentabilidade acumulada no CDI era de 8,38%, enquanto o IBOV, que é o índice Ibovespa, e o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, acumulavam 40,41% e 39,87%, respectivamente. Dá para notar essa diferença discrepante? Fazendo uma pesquisa mais detalhada na internet, você vai ver que nos últimos 10 anos a renda variável teve uma média de 3,43% de rentabilidade anual, enquanto a renda fixa ficou em 8,42% ao ano. Concorda que isso é uma diferença que a gente deve considerar e analisar? Agora imagina que você se comprometa a investir R$500 por mês durante 20 anos, considerando essa rentabilidade aí de 8,42% e que ela fique exatamente igual nesse período, apenas para a gente conseguir entender melhor. Se você colocar esse dinheiro em renda fixa, você teria acumulado cerca de R$271 mil. Nada mal, né? Mas se você optasse por investir em renda variável nesse período e novamente considerando a rentabilidade de 3,46% ao ano e que ela se mantivesse aí durante todo esse período, o seu rendimento, ou seja, o seu acumulado, saltaria para nada mais, nada menos que R$478 mil. Eu sei, é muito mais do que você teria conquistado na renda fixa. Isso é quase R$500 mil. E digo mais, essa é uma estimativa conservadora, pois se você escolher bons ativos, ou seja, analisar e escolher investimentos de qualidade, grandes empresas com bons fundamentos, que apresentam uma dívida baixa, lucro alto, boa distribuição de dividendos, valorização da cota, ou mesmo fundos imobiliários que estão abaixo do preço patrimonial, que distribuem bons dividendos, que podem vir a se valorizar e são isentos de imposto de renda ainda, a sua rentabilidade pode ser ainda maior. Mas para isso você precisa buscar conhecimento, fazer pesquisas, analisar, para que as suas escolhas sejam mais corretas, mais assertivas e que com isso, através dessas escolhas, os seus rendimentos em renda variável sejam realmente substancialmente maiores em comparação com os da renda fixa. É lógico que tudo isso você não vai aprender do dia para a noite. As experiências e o conhecimento que hoje eu acumulei em mais de 15 anos investido vieram com o tempo, tá, pessoal? Isso é a
essencial você entender. O mercado financeiro é cheio de oportunidades, mas você tem que investir de forma inteligente e a sua experiência, a sua trajetória financeira faz toda a diferença. E esse é um dos motivos que me faz aqui gravar para vocês, contando para vocês o meu histórico e contando também para que vocês tenham essa inspiração para continuar nessa jornada de aprendizado e assim eu consigo ajudar vocês a conquistar seus objetivos financeiros e também alcançarem a liberdade financeira como eu alcancei. Agora, antes de continuar, já me diz aí, você está gostando desse vídeo? Não se esquece de curtir. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, também não deixe de se inscrever, porque você vê que dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos aqui contando a minha história. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vem por aí. Voltando, se a gente quisesse elevar a nossa lucratividade, aprimorando as nossas escolhas aí das ações, escolhendo aquelas que são mais vantajosas e fundos imobiliários de qualidade, seria possível atingir até mesmo uma rentabilidade aí de cerca de 16% em 23 anos, por exemplo, e conquistar um patrimônio aí de R$1.023.000, investindo os mesmos R$500 todos os meses durante 23 anos, considerando essa rentabilidade aí de 16%. Então note que quanto mais você consegue aumentar tanto os seus aportes, mas também a rentabilidade anual, mais você pode melhorar aí o seu patrimônio, aumentar significativamente o seu patrimônio e conquistar a sua liberdade financeira em ainda menos tempo. Mas galera, a questão central nesses cálculos é a seguinte: a diferença entre uma rentabilidade de 8,42% e uma rentabilidade de 13,43% é consideravelmente ampla, e isso pode resultar em mais do que o dobro do seu patrimônio. E ao tomar a decisão de mudar para um produto financeiro diferente, surge uma solução para o problema da renda fixa, que em tempos de alta inflação pode até aparentar que está rendendo bem, mas na verdade o seu dinheiro pode estar perdendo valor, que é o que a gente chama de rentabilidade real. Às vezes você pode estar tendo até uma rentabilidade negativa considerando a rentabilidade real. É como tentar juntar mais dinheiro em um balde furado. Isso porque muitas vezes você tem aquela sensação de estar aproveitando uma boa rentabilidade e por isso guarda mais e mais dinheiro em renda fixa. Porém, se de um lado você ganha com a rentabilidade, por outro você perde, porque quando você for comprar um produto ou serviço, decidir fazer uma viagem, tudo vai estar mais caro e a passagem que custava R$500, por exemplo, vai passar a custar R$1.000 devido à alta inflação. E os preços dos investimentos em renda variável têm uma dinâmica muito peculiar. Em épocas de inflação elevada, o preço dos ativos tende a cair, permitindo que você compre mais e mais investimentos, mais e mais cotas de fundos imobiliários, mais e mais ações com menos recursos financeiros. Essa característica é muito peculiar da renda variável e acelera bastante a construção de patrimônio no longo prazo. Mas é muito importante você explorar esse assunto com muita profundidade em outro momento, com mais calma. O objetivo aqui é te mostrar a importância de mudar o destino do seu dinheiro. Uma outra observação relevante é que nas comparações apresentadas eu utilizei o índice da Bolsa Brasileira e o índice dos fundos imobiliários. Sem dúvida, existem formas de aumentar a rentabilidade dos investimentos. É possível aprender ao longo do tempo e aqui no canal eu tenho vários vídeos que ensinam como fazer isso e como comprar bons ativos, boas ações e bons fundos imobiliários com bom potencial de valorização e que também pagam dividendos atrativos. E se você quiser uma recomendação de investimento propriamente dito, nós temos a comunidade Renda Todo Mês, a RTM, na qual nós temos dentro dela uma carteira recomendada de uma casa de análise que vai te ajudar bastante nessa trajetória de escolher os melhores ativos para sua carteira. E dessa maneira você pode ter uma rentabilidade acima da média. Então, por esse vídeo eu acho que ficou provado que existem opções melhores do que investir apenas em contas digitais, como é o caso da Nubank, guardando dinheiro na caixinha ou em outra conta digital, né? Então é importante você ter essa sabedoria para que você consiga fazer essas escolhas. Na minha opinião, então, não vale a pena ficar migrando investimentos de curto prazo, tampouco usar sua reserva de emergência para fazer estratégias mirabolantes de investimento. A diferença entre renda variável e renda fixa é muito mais significativa quando nós estamos falando de longo e longuíssimo prazo, ou seja, entre 5 a 10 anos de investimento pelo menos, porque realmente aí você vai ver a ação dos juros compostos acontecendo. Quando você receber, por exemplo, os dividendos dos FIIs e você reinvestir, conseguindo comprar mais cotas, você vai estar aumentando consideravelmente o seu patrimônio através dos juros compostos. Fazendo o que eu falei nesse vídeo, é muito provável que você consiga acumular mais patrimônio de forma mais rápida. Isso vai possibilitar que você, quem sabe, um dia compre uma casa própria, invista no seu próprio negócio, adquira algum bem ou uma viagem que você deseja, mas o principal, você vai poder talvez alcançar a sua aposentadoria ainda mais cedo, o que para mim é muito importante, e para isso você precisa acumular um bom patrimônio para conseguir fazê-lo gerar renda mensal através dos ativos da sua carteira. Por exemplo, se você conseguir acumular aí cerca de R$500 mil, você pode obter uma renda mensal aí entre R$3 e R$4.000 isenta de imposto de renda. Quando você acumular o primeiro milhão, por exemplo, você vai ter uma renda mensal aí entre R$8
a R$ 9.000, o que pode viabilizar a realização de muitos sonhos e até mesmo permitir que você pare de trabalhar, né? Tudo isso apenas com a diferença proporcionada por uma melhor rentabilidade, que é justamente o que eu citei nesse vídeo. E isso, sem dúvida, pode vir de bons ativos de renda variável. E qualquer um que queira adquiri-los de forma simples e prática vai poder fazê-lo depois de ter assistido esse vídeo. Por fim, eu acredito que investir em renda variável pode ser o segredo para multiplicar o seu dinheiro e alcançar a liberdade financeira ainda mais rápido. Ao deixar de lado as contas digitais e explorar investimentos de longo prazo, você pode ver o seu patrimônio crescer de forma consistente e sustentável. Lembra que investir envolve riscos, mas com estudo, paciência e disciplina, você pode minimizá-los e maximizar os seus retornos. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui para mim nos comentários. Se teve qualquer dúvida, também pode mandar aqui ou no direct do Instagram. Assista esse vídeo aqui ao lado que ele vai te ajudar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.